Olá, turma, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Então, hoje nós vamos iniciar com língua portuguesa. Nós já finalizamos a família silábica do G, agora nós vamos para a família silábica do H, tudo bem? Antes de começar a atividade, lembrar de colocar o nome completo em forma cursiva e a data. Aqui possui uma palavra. Vamos tentar ler juntos? Então, hipopótamo. Aqui também a mesma palavra. A diferença é que a letrinha H aqui está minúscula e aqui está maiúscula. Quando nós estávamos lendo a palavra hipopótamo, vocês repararam que a letrinha H com I, quando nós falamos, nós só escutamos a vogal I. Isso quer dizer que a letrinha H, ela é uma letrinha muda, ela não tem som. Então, quando ela está com as vogais, nós só falamos, a vogal que está acompanhada da letrinha H. Então, olha, quando a letrinha H está com A, nós falamos A. H mais E. H mais I. H mais O. H mais U. Então, a letrinha H, o nome dela é H, mas ela não possui nenhum som. Então, quando nós vamos ler alguma palavra, nós não podemos ler assim, H hipopótamo. Não, só hipopótamo, porque a letrinha H, ela é muda, diferente das outras consoantes que nós vimos, que tem um sonzinho, né? Então, a letrinha H, como nós escrevemos ela na forma maiúscula, com letra de forma. Então, é facinho, 2 risquinhos, um do lado do outro e um risquinho deitado na horizontal, cortando, ligando um risquinho. Agora na letra de forma minúscula, fazemos um risquinho até lá embaixo. No meio do risquinho, nós fazemos como se fosse uma cadeirinha, Deixa eu fazer melhor aqui para vocês. Uma cadeirinha até na linha, tudo bem? Facinho também, Agora, a letrinha H na forma cursiva, maiúscula. Então, aqui essa letra, a letrinha H aqui está maiúscula. Então, vamos começar lá de cima, fazendo esse ganchinho, como se fosse um ganchinho, está vendo? Descemos até a linha. Vamos fazer uma pequena volta, como se fosse um laço, tá vendo? Subimos em diagonal. Lá em cima, vamos fazer um outro lacinho menor e descemos até a linha. Terminamos com o rabinho para começar a outra letra, que no caso aqui é a letrinha A. Ixi, meu A passou da linha. Tudo bem? Então, sempre começar lá de cima do ganchinho, desce, faz uma volta, sobe em diagonal, lá em cima vamos fazer outro lacinho e descemos, para terminar no rabinho lá embaixo. Então, vamos treinar bastante esse H maiúsculo, que é um pouquinho mais difícil que as outras formas, tá bom? Agora, o H na forma cursiva minúscula. Então, começamos do rabinho, subimos também em diagonal para fazermos um laço. Olha só, eu fazendo um laço, acompanha aí, pessoal. Chegamos até a linha.
subimos até o começo do laço e fazemos aquele formato da cadeirinha que nós fizemos lá em cima, tá vendo? Então, vou fazer um pouquinho maior para vocês observarem. Então, olha, o rabinho, subimos em diagonal, fazemos o laço lá em cima, descemos, terminamos com o formato da cadeirinha, tá? Aqui ficou um pouquinho separado, porque o mouse é pequeno, mas precisa fazer juntinho, tá? Certo? Lembrando que tem que terminar também, olha, com o rabinho, todas as letrinhas cursivas, para começar a próxima letra. Tudo bem? Vocês vão fazer 2 vezes cada uma, para a gente treinar. A próxima atividade é a nossa ficha de leitura. Então, como eu disse para vocês na atividade anterior, a letrinha H, ela não tem nenhum som. Então, nós pronunciamos assim, H com A, E, I, O, U, ão. Bom? Aqui nós temos algumas frases que tem, né? Todas as frases têm alguma sílaba que contém a sílaba da família silábica do H. Então, olha, vamos fazer a primeira aqui. Vamos ler juntos a primeira. Heroína. Então, a Heloísa é uma heroína, né? Heloísa é heroína, pontinho final, não vamos esquecer. Quando nós formos copiar, não vamos esquecer de colocar o pontinho final. Então, vocês repararam que quando nós falamos o nome da Heloísa, nós falamos somente a letrinha E. Não falamos H Heloísa, porque o H é o nome da letra, não o som, porque o som da letra não existe, porque a letra é muda. Entende? Então, há uma diferença entre o nome da letra e o som da letra, que no caso do H não existe som, somente o nome. Então, não vamos confundir, ok? Então, vocês vão tentar ler as outras frases com a ajuda do papai e mamãe. Frase é um pouquinho mais difícil agora, né? Que nós estamos começando a ler as palavrinhas, então você pode pedir ajuda, tá? E também, se vocês quiserem, aqui não está pedindo para copiar, tá? Mas se vocês já quiserem treinar o tamanho da letra de vocês, o espaço entre as palavras, vocês podem, ok? Porque tem crianças ainda tá com uma letra muito grande e aí vamos tentar diminuir. Quanto menor a letra, fica um pouquinho mais difícil de escrever, né? Então, se a gente treinar bastante, a gente consegue fazer melhor. Pode ser? Então, aqueles que achar necessidade, porque tem uma letra muito grande, às vezes não cabe no exercício, quer diminuir um pouco ela, vamos tentar copiar essas frases nessa linha de baixo. Bom? De forma que ela não passe essa linha. Agora nós vamos para matemática, lá na página 20. Então, o que está pedindo na página 20? Observe a quantidade de pontos apresentada em cada cartão. Então, nós vamos olhar os pontos que tem dentro desse quadro. E em seguida, desenhe a quantidade solicitada e escreva os números correspondentes. Então, vocês observaram que os pontos que estão dentro desse quadro parecem os pontos que nós vimos lá no dominó, no jogo do dominó de pontos. Então, o formato desses pontinhos estão parecido com o do dominó, das peças de dominó. Bom,
depois que vocês observaram bastante a quantidade de pontos que tem dentro do quadro, né? Vocês terão que fazer no quadro do meio. Mesma quantidade, mas organizada de outra forma. Então, vocês terão que colocar a mesma quantidade de pontos que está no quadro e colocar o número no quadrinho azul que está embaixo e colocar e desenhar os pontinhos também, só que de uma outra forma. Então, aqui nesse quadro ele colocou os 5, lembra dos pontinhos que estavam dentro do dominó? Colocou também o 2 e o 4, certo? Bom, depois que vocês colocaram a mesma quantidade, só que de forma diferente de pontos, e colocou um número, vocês farão menos do que a quantidade do cartão, então tem que ser menos pontos que estão aqui, colocar depois um número de pontos. Não esquecer que não é os pontos jogados dentro do quadro, não, tem que ser organizado da forma que os pontos são organizados nas peças de dominó. Se vocês quiserem, vocês podem pegar as peças e consultar, porque às vezes a gente esquece, né, como que é colocado os pontos. Então, ó, mais do que a quantidade do cartão. Então, vocês vão olhar, ver a quantidade que tem no cartão e colocar a quantidade a mais de pontos. Colocar o número embaixo. Então, se vocês forem colocar, por exemplo, o 5, lembra que nas peças de dominó nós fazemos o 5 desta forma. Um pontinho do lado do outro, mais 2 pontinhos embaixo e um pontinho no meio. Então, não é para ser feito assim dessa forma, de qualquer forma, né? Da forma que a gente quiser. 5 pontinhos, por exemplo, um do lado do outro, ou embaixo do outro, ou cada um canto. Então, tem que ser da forma que os dominós colocam nas peças, tá bom? Então, na letra B, vocês terão que fazer a mesma coisa. Contar quantos pontos tem, colocar o número, organizar os pontos de uma outra forma, só que com a mesma quantidade, da forma que está no dominó. Aqui, menos do que a quantidade do cartão, colocar o número, e aqui mais do que a quantidade do cartão. A letra C também, vocês conseguem até observar, ó, a divisão. Ó, vou dividir aqui para vocês. Então, lá no dominó existia essa organização de pontos, certo? Então, vocês terão que fazer a mesma quantidade que está aqui, só que de um jeito diferente. Então, não pode ser, os pontos de 5 não podem ser feitos 3 vezes dessa forma, não pode ser igual. Tem que ser diferente, só que com a mesma quantidade. Do lado esquerdo, menos que a quantidade que está no quadro, e do lado direito, mais do que a quantidade que está dentro desse quadro, né? Dentro do cartão. A letra C vocês farão também da mesma forma. Ok? Bom, hoje será somente a família silábica do H, a ficha de leitura, tá? Que vocês vão ler, repetir. Eu falei com vocês, né? Li com vocês a família silábica do H, vocês vão repetir. Aqueles, não é obrigatório, tá, pessoal? Aqueles que acham que é necessário copiar aquelas frases da ficha de leitura, pode copiar, tá bom?
para tentar diminuir a letra, porque acha que está muito grande. Na nossa aula online, eu vou pedir para alguns alunos, aqueles que não fizeram, que eu vi que está com uma letra um pouquinho grande, eu vou pedir, tá, para fazer, caso não tenham feito. E também copiar as sílabas, é muito importante a gente prestar bastante atenção na forma cursiva da letrinha H maiúscula e minúscula. Bom, para matemática, então, são as páginas 20 e 21. Então, é um pouquinho mais do exercício da contagem, do dominó de pontos, para a gente também aprender sobre a quantidade menor, sobre quais são as quantidades menores e maiores do número específico. No caso, é do quadro que nós vimos no exercício A, B, C e D. Então, tem que prestar bastante atenção para fazer. Aqui, pessoal, eu esqueci de colocar o dia, tá? Mas é o dia 17, numa quarta-feira. Dia 17. Ok? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.